Boa noite, meu povo, boa noite. Seja Boa bem-vindo, noite. Germano. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, turma. Boa noite. Gente, a gente segue o mesmo padrão de sempre. Quem quiser fazer perguntas ao amigo Germano, aperta na mãozinha aí no centro, vai entrando na fila. Eu e o João Paulo vamos fazendo, chamando gradativamente. O João Paulo vai atrasar um pouquinho, que ele está chegando em casa do trabalho agora. Mas daqui a pouco ele está por aí. Então a gente segue aí levantando a mão ou não. Quem quiser pode fazer a pergunta direta aí no chat. Aí eu transmito a pergunta para o Germano. Ele vê realmente que aparece para todo mundo, né? Mas eu faço a pergunta para ele. Quem tiver vergonha de perguntar no chat ou ao vivo, pode perguntar aí pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp do, do, do João Paulo ou pelo WhatsApp lá do nosso grupo de estudo que eu transmito a pergunta aqui para o Germano. Alguns de nós aqui já conhecemos o Germano já, campeão brasileiro no periquito de cor. Mas eu gostaria que ele começasse. Ah, só esquecendo uma coisa. Completamos um ano e uma semana de grupo de estudo, viu? Então, Aí, rapaz. um ano que todas as segundas-feiras estamos aqui fazendo esse essa troca de experiência entre os criadores. Já tivemos diversas palestras. O Germano já esteve por aqui, voltando de novo aqui para nos prestigiar com 1 ano e 7 dias, né? 1 ano e 6 dias de grupo de estudo. Bem, bem no aniversário, Bem né? no aniversário, exatamente. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, seja bem-vindo, seu Luiz. Então, Germano, você faça aí a sua apresentação e aí depois ficamos à vontade. Eu vou tirar aqui o slide, a apresentação do teu criatório no Instagram, mas vou deixar ativo. Se você precisar de alguma imagem, eu chamo o Instagram, tá ok? E vou Tá colocar bom. aquela apresentaçãozinha lá que você me enviou. Pronto, coloca aquela apresentação que a gente vai, tu vai Pronto. chamando, a gente vai Aí se você falando precisar de os alguma tópicos imagem, eu lá pego no depois. Instagram lá, viu? Tá bom. Vai lá, fica à vontade, Germano. Pronto. Primeiramente, eu queria dar os parabéns mais uma vez ao Maurílio pela iniciativa que você teve aí. Passa rápido, né? 1 ano e 7 dias, né? É 1 ano e 6 dias, não é? Mas rapidinho, né? 1 ano e 6 dias. É muito valioso a gente sempre ter esses tipos de encontros para cada vez mais a gente não deixar o nosso segmento todo ele não ficar no anonimato, né? A gente tem pouco evento, se for botar na ponta do lápis, é só os campeonatos regionais, os estaduais e o nacional. E momentos como esse, como encontro e algumas realizações que a gente consegue fazer nos estados é muito importante. Então, eu valorizo muito essa sua iniciativa, o seu trabalho. E mais uma vez, eu parabenizo aqui ao grupo de estudo de vocês. E estamos aqui mais uma vez para a gente falar aqui da nossa paixão, que é os periquita australiano de cor, né? Uma ave que é criada por quase todos os amantes da criação, desde que quando era pequeno, aí para e volta de novo, e agora a gente tem que aproveitar esse momento que a FOB proporcionou para nós, criadores de periquita australiano de cor, né? De colocarmos num mundo ornitológico de forma oficial, né? Então a gente vem aqui para poder falar um pouquinho do dia a dia do nosso criatório, do dia a dia o que a gente pode que a gente faz, o que a gente usa, né? Lembrando que aqui não é nada de uma verdade absoluta, são só maneiras e técnicas que a gente utiliza, que eu quero passar para os amigos para poder servir de orientação e, de uma certa forma, agregar alguma coisa aí no criatório de cada um, né? Beleza, Maurício? Vamos Show, meu começar amigo. falando pelo manejo. Vamos começar falando pelo manejo alimentar. Como é que você quer fazer? Pronto, vamos seguir aqui. Aqui é o criatório do Pronto, Germano, meu povo, tá? Falei, Germano, um pouquinho pronto, desse seu criatório. pronto. A gente vai evoluindo aos poucos, vai melhorando. Hoje a gente está aí com esse espaço que comporta até 32 gaiolas de reprodução, tá? E eu divido um lado para reprodução e o outro lado para as voadeiras, onde eu vou colocando os filhotes para desenvolvimento. E umas gaiolas também que a gente utiliza, que eu chamo de berçário, para ir soltando os filhotes recém-apartados dos pais, né? Do lado direito é os berçários e as voadeiras, e do lado esquerdo é onde fica a parte dos casais de reprodução. É aqui mesmo na minha residência, a gente mora em cima e o criatório é embaixo, então a gente fica todo o tempo interagindo aí com os bichos e fazendo o que é possível para poder ter um período reprodutivo bem,
bem bacana. O espaço aproveita bem a questão da luminosidade, né? Natural aqui, ó. Não há necessidade de Entra luminosidade. esse lado direito aí que vocês estão vendo, onde tem as gaiolas, os berçários e as gaiolas e os voadores. Eu utilizo ele porque praticamente o ano todo ele pega sol aí de manhã, umas 5h40 até umas 6h30 da manhã. Então, tanto serve para um bom desenvolvimento na muda de pena dos filhotes, como serve também para as aves que eu vou botando em descanso, que eu vou fazendo revasamento nos acasalamentos, né? Então, é muito bacana aí, tem uma luminosidade muito boa. Então, a gente tem um resultado bem positivo aqui no criatório, graças a Deus. O espaço é bem bacana. Pronto. Na nossa ordem aqui, mano, tem o manejo alimentar. A gente começa aqui Uma pela coisa que o imagem. pessoal gosta muito de saber, né? Isso, exatamente. A imagem aqui das rações que você utiliza. É. Ui, Ah, pronto. uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que eu acho que pouca gente faz dentro dos seus criadouros, dos seus criatórios, é a questão da sazonalidade, né? Eu gosto muito de tocar nesse ponto, que é a questão de você dar aquele alimento de acordo com a época que está passando aquela ave. Por exemplo, uma ave que está no período reprodutivo, eu preciso dar uma alimentação mais, uma alimentação mais variada, mais completa, né? E a ave que está no período de descanso, um filhote em desenvolvimento, a gente dá uma alimentação menos proteica, uma alimentação mais simples, para que aquela ave não venha. Por exemplo, aqui eu não tenho um problema muito de excesso de peso por conta disso, e nem tenho aves adultas fazendo posturas indevidas na hora do descanso e na hora do seu desenvolvimento, porque eu me preocupo muito com a questão da sazonalidade. Então a gente tem a questão tanto das sementes, né, que a gente tem um mix que a gente utiliza para o período reprodutivo e tem um mix de semente que a gente utiliza para as aves de descanso e também para os filhotes que estão em desenvolvimento, certo? A gente tem essa diferenciação. É muito relativo, assim, essa questão alimentar, porque varia muito de local, né? Tem canto que a pessoa tem mais acessibilidade de adquirir determinados produtos, e outros não. Então, tem muito criador que tem um período reprodutivo muito bom e eles utilizam apenas o paíncio e o alpiste, a base, né, da alimentação do periquito como sementes, né? Aqui no período reprodutivo, além do alpiste e do paíncio comum, eu acrescento na minha mistura de semente o paíncio vermelho, o verde e o preto e a senha, certo? A aveia eu sempre gosto de colocar na farinhada úmida, junto com o Níger, porque eu não gosto muito de dar aveia, porque engorda bastante, mesmo no período reprodutivo, mas eu dou uma equilibrada na questão do fornecimento da aveia. E a Níger, por ser uma semente mais cara, mas automaticamente eu acho muito importante, porque ela tem uma fonte de vitamina E interessante, eu também coloco na farinhada umedecida para poder dar um complemento e dar um alimento mais completo nesse período reprodutivo, certo? Germano, só para a gente passar para frente, entrar outras pessoas agora, só comunicando, gente, quem quiser fazer pergunta ao Germano, só levantar aí a mãozinha no centro, tá ok? Ou fazer a pergunta diretamente no chat, como o seu Luiz Henrique colocou aí, ele colocou o seguinte comentário: ignorância minha, periquito não é não silvestre. Eu acho que ele quis dizer que não é silvestre, algo assim, né, ô seu Luiz? Aí depois ele responde aí. O Márcio acaba de levantar a mão. Vai lá, Márcio. Fica à vontade, meu amigo. Só para desejar uma boa noite a todos aí e obrigado aí pela Boa noite. oportunidade. Valeu. Então vamos aqui continuando. O periquito ele é uma ave doméstica, né? Já há muitos e muitos anos é criado de forma doméstica, né? Desde 1840, Caramba. 1850, né? Ele foi descoberto por um ornitológico naturalista, né? Que levou para a Europa e a partir daí se estendeu aí para o mundo todo e está aí essa variedade e tanto tempo criando aí, por isso que ela já é considerada, então, tanto que na Lei Federal do IBAMA ela já
é uma das aves que são regulamentadas, né, de forma oficial, né? O periquito australiano de corpo, né? A ave doméstica. Então, assim, continuando aqui a questão do manejo alimentar, né, eu acho muito importante a gente ter essa atenção com a sazonalidade, porque a gente tem que se basear muito por nós. Se a gente passar o dia comendo pão, pizza e comendo o que quer, a gente, sem trabalhar, sem fazer nenhuma atividade física, a gente vai engordar, né? Então, o periquito, quando ele está descansando, quando ele está em repouso, quando ele está em muda, se você ofertar uma alimentação muito gordurosa, muito proteica, automaticamente ele vai exceder o peso, automaticamente também ele vai entrar num ponto muito rápido, um período reprodutivo, e às vezes você não tem condições de colocar, de formar aquele casal. Para o macho não tem muito problema, mas a fêmea vai acabar fazendo posturas, vento, e você, de uma certa forma, desgasta aquela ave. Né? E às vezes a turma não se atenta que é uma questão da alimentação que você oferece de forma demasiada. Né? A gente não pode colocar muito alimento no periquito, porque ele associa que a fartura é o momento para reproduzir. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado para ter esse balanceamento da alimentação para poder a ave passar por todas as etapas de forma mais correta. Né? Esse vídeo aí que o Maurílio está mostrando, essa foto aí, é até uma técnica que a gente usa aqui para fornecer para os casais que estão em período reprodutivo aí, a maneira como a gente prepara a farinhada. Os legumes, eu coloco no processador, cenoura, beterraba, acrescento ovo, né? O ovo Faço inteiro, né, toda Germano? Ali, eu acho que eu vi a casca com tudo, né? Boto com casca e tudo, porque a casca Só do ovo voltar aqui um é pouquinho. uma fonte É de com casca e cálcio. tudo, né? Porque é fonte de cálcio, né? Uhum. Aí a gente mistura com a farinhada e fornece para as aves, né? Um complemento, né? Aqui também eu ofereço mais para os casais que estão no período reprodutivo, né? A sazonalidade também, eu falo tanto no mix de sementes, como também na farinhada. Eu uso uma farinhada com um pouco mais de proteína para os casais que estão no período reprodutivo, né? Geralmente com 20% de proteína. Eu acrescento ovo uma vez, ou duas vezes, ou às vezes dias alternados, para dar uma maior sustentabilidade aos casais, né? E para as aves que estão em descanso, para os filhotes, eu dou uma farinhada mais básica, menos proteica, para poder eles se formarem de formas sem ser uma forma mais calma, sem precisar ter postura do ovo do vento, sem precisar passar a fase antes do que o necessário, né? Então a gente também tem essa preocupação com o manejo alimentar, tanto nas sementes como com a farinhada também, né? Eu não sou adepto ainda ao uso de extrusadas. Eu uso a extrusada ainda como um complemento, como uma outra fonte de alimento, mas a base principal da alimentação das nossas aves aqui no criatório são as sementes e a farinhada. Né? As farinhadas hoje também, a gente não compensa falar marca, todas são muito completas, são muito equilibradas, então vai ser também de acordo com cada região a facilidade de encontrar a farinhada. Eu só dava uma dica em relação à farinhada, apesar de ser muito parecidas, mas eu sempre oriento a pessoa a procurar uma farinhada que seja mais específica para psitacídeos, né? Eu vejo muitos criadores usando e pegam muito bem, que o periquito não tem muita besteira com um alimento, utilizando para canários, eles pegam bem, mas eu oriento mais a dar uma específica para psitacídeos, porque tem alguns produtos que vão influenciar de forma positiva, mais ainda, para as aves. Certo? Legal. Deixa eu só voltar aqui. Na sequência, manejo A sanitário. questão, a questão do. Só com um complemento aqui também da questão do manejo alimentar, Vai lá. o Maurílio, que eu queria fazer aqui, eu utilizo de uma técnica que eu não sei se os amigos já perceberam. O periquito é uma ave que não bebe muita água, Ah, né? tá aí, legal. E aqui, como eu tenho muitas aves,
né? É a questão de eu fazer determinados preventivos, tipo coccidas, vermes, suplementos de preparo para poder pós-muda ou para preparar para o período reprodutivo, eu sempre utilizo o medicamento ou preventivo, ao invés de colocar diretamente na água, eu coloco, eu umedeço a farinhada com medicamento. Eu acho mais prático, eu estou tendo resultados satisfatórios, graças a Deus desde que a gente começou a utilizar esse manejo, eu não vejo fezes amolecidas, pouquíssimos casos, eu acho que aconteceu um de peito seco, verme também não apresenta, a gente fez uns exames no começo do ano, tudo bem tranquilo. Então, essa técnica que eu estou usando de utilizar os suplementos, os preventivos e alguns curativos, quando precisa, necessidade, está dando um resultado muito satisfatório aqui no criatório. Porque vocês imaginam aí, todo dia às vezes, você faz um tratamento de coccidiose, que é uns 5 dias, 3, 5 dias, e todo dia você trocar essa ruma de bebedouro é uma trabalheira doida, Vixe, é né? doideira mesmo. E o periquito não bebe muita água, né? É tanto que quem tem poucas aves, né, que dá para fazer esse manejo de forma líquida, eu aconselho você tirar o bebedouro à noite, né, para quando for no outro dia de manhã, o periquito já sentir sede e quando você for colocar o medicamento, ele dá uma golada bem eficiente, até porque o medicamento não precisa ficar na água o dia todo, né, porque ele vai perdendo suas propriedades, né. Mas aqui a gente tem essa questão devido à quantidade de aves e devido estar tendo resultados muito positivos, a gente está utilizando quando tem a necessidade de dar um complemento de cálcio, dar um complemento de vitamina E, ou fazer o tratamento de preventivo de coccidiose e vermifugar as aves, a gente faz o umedecendo a farinhada com o produto. Está tendo resultado muito bom. Show. Mano, só aproveitando aqui que eu estou nessa tela da alimentação, o periquito ele pega muito bem qualquer tipo de alimento verde, natural, digamos assim. Pega couve, almeirão, praticamente todo tipo, alface. Eu não coloco muito devido ao tempo e devido a gente, eu me preocupo muito com a questão dos agrotóxicos, né? Mas eles pegam beterraba, cenoura, chuchu, não tem muita dificuldade com o talinho do cheiro verde, se você deixar, jiló, né? Milho, né? Eu sempre forneço o jiló e o milho eu forneço com mais frequência para as aves como um aperitivo, né? Mas o periquito, ele é bom de boca. Ele não tem muita frescura não, viu? Come de tudo, né, bicho? Eu clicando aqui, mas eu tenho que clicar lá na tela, calma aí. Aqui que eu tenho que clicar. Manejo sanitário, Germano. Pronto. Na sequência. Pronto, a questão do manejo sanitário é uma coisa também que muita gente às vezes não se preocupa muito, por conta que o periquito é uma ave mais rústica, né? Mas devido a gente já criar muito tempo e também a gente ter vindo da canaricultura com algumas técnicas de manejo que tem, principalmente de manejo sanitário, a gente trouxe também para os periquitos, fazendo com que sirva de exemplo e que pode ter certeza que tem resultados também muito bons, né? A questão do manejo sanitário em relação à troca de grades, eu opto por gaiolas que tem a retirada, que tem a grade removível para a gente fazer a limpeza pelo menos uma vez no mês das grades, né? Por incrível que pareça, o periquito ele suja bem menos grade do que um canário belga. O canário belga parece que já tem a mira, né? Ele só faz ali nas telas das grades, das gaiolas, né? E quase todo dia praticamente você troca uma grade de um belga, quando é no outro dia com dois já está toda suja, né? O periquito ele suja menos, mas mesmo assim a gente faz a troca de grade, porque é muito importante evitar o contato de fezes para poder não manifestar nenhum tipo de doença, né? Tu logo em seguida tem ali os puleiros que a gente utiliza. Sim. Eu também trouxe da canaricultura, né? Eles ficam bem apoiados, bem firmes, esses puleiros italianos aí. E alguns periquitos, principalmente as fêmeas, quando elas estão próximas de entrar no período
de acasalamento, de postura, elas ficam agitadas ao ponto de, às vezes, até destruir um puleiro de madeira que está dentro da gaiola, né? Derruma a comida, quando ela está muito agitada, próxima de pôr, ela tem algumas mudanças de comportamento. E a utilização dos puleiros de plástico, primeiro, por conta desses comportamentos das fêmeas, para evitar o puleiro de madeira quebrar, ser ruído, e também por conta da facilidade que a gente tem de trocar, né? Que a gente faz uma limpeza um pouco mais rápida, bota de molho no dia, em água sanitária ou com algum outro produto desinfetante, né? E depois vai retrocando, vai colocando nas gaiolas e vai fazendo a limpeza também dos puleiros, que eu acho muito importante. É uma técnica que antigamente eu não fazia isso, mas eu aprendi na canaricultura e trouxe para os periquitos também, que eu vejo que é muito bom. É muito importante a gente também ter esse cuidado com o puleiro. E quando a turma tem puleiro de madeira, às vezes a gente dá uma raspadinha para tirar aquele excesso de fezes, né? E se for umedecer, tem que deixar pelo menos 24 horas secando no sol para não voltar com o puleiro de madeira úmido, né? Para não ter perigo de criar fungo aí para as patas das aves. E com esses Duas redondos técnicas. aí, imita o de madeira, né? Ele é bem prático, fácil de higienizar, né? Esses poleiros são ótimos. Fácil, fácil de retirar, fácil de higienizar. Se você estiver muito apressado, você pode só passar um paninho com álcool em gel ou com sabão neutro mesmo, e limpa e já coloca de novo e pronto. Isso. É bem mais prático, né? E tem vários tamanhos, né? Você pode comprar de acordo com o tamanho das suas gaiolas, né? Que você encontra aí na internet. Até para voador tem, né? De 60 centímetros a Esse 55 56 aqui centímetros. dá legal pra maioria das voadeiras, né? 56 centímetros, né? Então, é uma dica que eu dou que eu acho que facilita bastante, principalmente a gente que tem uma quantidade de aves um pouco maior do que o normal. O que a gente puder fazer para facilitar o manejo e ser eficiente é melhor. Aqui as gaiolas, né? Pronto. Eu, eu passei a utilizar essas gaiolas que eu trouxe da canaricultura, né? Que são as gaiolas da Trimetal, do nosso parceiro Simão. São gaiolas de 6 furos de belga, né? Que a gente está utilizando aqui nos periquitos, está dando super certo. Antes eu não utilizava elas porque teve uma época que eu criava tanto belga como periquito. Então eu comprei outras gaiolas para os periquitos e usava essas aí para os belgas. Como a gente optou por ficar só no segmento dos periquitos, porque ficava muito complicado aqui, dois manejos, manejo de belga, manejo de periquito, é completamente diferente. E então, o que foi que eu fiz? Eu readaptei as minhas ninheiras, né? Fiz novos furos para poder utilizar nessas gaiolas, né? Que a gente utiliza na porta da frente. É uma gaiola que é muito importante, é muito bacana porque tem a divisória, evita alguns problemas de briga com os filhotes, entre os pais e os filhotes, né? A utilização da divisória é muito boa, porque a gente sabe que tem algumas periquitas que eu acredito que não é por maldade, eu não acredito que seja por isso, é o instinto, porque na natureza, os pais, eles dão a liberdade para os filhotes seguir sua vida, até por conta de uma seleção natural deles, de evitar problemas de consanguinidade, né? Então eles expulsam os filhotes dos ninhos e eles vão seguir suas vidas. E como na gaiola, o periquito, o filhote não tem para onde sair, então às vezes acontece aqueles problemas de ataque, a fêmea fere o filhote, às vezes até acontece de vir a óbito um filhote, né? Então com a tela, a gente evita muito esse tipo de problema, porque a gente coloca o filhote para o lado, os pais para os outros, eles ficam por ali ainda se alimenta pela grade, como se fossem os canários, né? Tem a mesma funcionalidade. Então é muito importante. Também é uma gaiola mais espaçosa, né? Ela tem 60 centímetros, 35 de altura e 26 de comprimento, então dá um maior espaço, dá uma maior tranquilidade para um casal, né, criar seus filhotes e passar por um período reprodutivo bem interessante. E o Simão, alguns criadores, eles me perguntaram se no Simão tinha essas gaiolas sem ser com esses comedouros meia-lua. E teve uns amigos nossos que entraram na criação esse ano passado e eles optaram por não ter os comedores meia-lua. Lá no Simão também já tem essas gaiolas com essa mesma dimensão dos belgas,
específicas, vamos dizer assim, para os periquitos. Tem a abertura lateral para colocar o ninho, tem porta de mola para evitar fuga, né? Porque o periquito ele é muito curioso, muito maligno. Se você não tomar cuidado, ele abre a porta e vai-se embora, né? Então lá na Trimetal, tanto você pode optar por uma gaiola dessa, por exemplo, de 6 furos, como para a gaiola já específica para o periquito, né? E quem tem dúvida, eu vou logo responder. Muita gente me pergunta se eles comem através dos comedores beia-lua. Comem muito bem, né? Os meus periquitos aqui comem. Eu só chamo a atenção para quem cria um periquito um pouco maior, tipo um mestiço ou até um inglês, que aí a cabeça não vai entrar no espaço aí dos meia-lua, né? Mas aqui eles comem muito bem nos berçários e nas gaiolas que ficam as aves em descanso. Eu só utilizo os comedores meia-lua com os extensores. João Paulo, levantou a mão. Vai lá, João Paulo, fica à vontade, meu amigo. O microfone está desligado. Boa noite, Maurílio. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmão. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Desculpa chegar atrasado. Voei agora para chegar em casa para fazer a abertura aí com o Maurílio. Peço desculpas, tá, Germano? Não, que é isso. Mas já entrei você falando aí de gaiola. Muito legal, né? Eu queria perguntar se o tempo para trocar o papel, assim, demora o mesmo tanto dos periquitos para os canários. Não sei se você já teve alguma experiência com canário, se diferencia alguma coisa, se o cocô do periquito deixa o papel mais úmido. São esses questionamentos aí que eu tenho para você. Pronto, foi até bacana que isso aqui era uma coisa que eu era para ter dito na parte do manejo sanitário. Eu faço a troca aqui dos papéis da mesma forma como eu fazia na canaricultura, no mínimo 2 vezes por semana. Eu não digo a quantidade certa, porque tem alguns casais que têm uma quantidade de filhotes um pouco maior, então eu troco um pouco mais vezes. Até engraçado que eu estava falando também que o periquito ele suja até menos grade do que o canário, né? Eu já tinha falado aqui. Ele, apesar da gente trocar as grades também de 15 dias, né? Mas os papéis a gente troca pelo menos no mínimo de 2 em 2 dias, principalmente os casais que estão em reprodução, que eles sujam um pouco mais do que as aves que estão em descanso, né? Às vezes, no período reprodutivo, alguns casais eu troco papel até 3 vezes na semana. Os berçários, os voadores, 2 vezes por semana é suficiente. As fezes do periquito, elas não são muito parecidas com o belga, são bem sólidas, principalmente quando eles têm uma saúde plena. Então, eles têm essa questão muito parecida com o belga. Certo, João Paulo? Tá certo, Germano. Vamos. Que eu crio o canário aqui, né? Mas é sempre bom adquirir mais informação aí, né? Certeza. Pode prosseguir com a palestra, Germano. Fica à vontade, viu? Obrigado. João, eu vou estar aqui na tela cheia. Aí tu fica olhando aí o chat. Tranquilo. Show. Vai lá, Germano. Mais alguma coisa nessa tela? Passa para frente. Não, a questão aqui da tela aqui dessa parte aqui das gaiolas é que essas mesmas gaiolas aqui eu utilizo como berçário para separar os filhotes. Só que a diferença é que essas gaiolas berçário, ela tem as aberturas laterais, né? Então, meus berçários aqui, que eu recepciono os filhotes nos primeiros 3 meses, nos primeiros 45 dias, antes de eu colocar nos voadores, fica 2 gaiolas dessa, uma ao lado da outra, né, fazendo 1,20 m, para poder ele fazer as primeiras penas, a gente ir observando. O periquito a gente tem que ter muito cuidado essas primeiras mudas de pena, porque ele muda muito. Às vezes uma pessoa vende um periquito muito novo, quando ela vai ver na casa do amigo ou da outra pessoa que ele vendeu, ele nem acredita que aquele periquito foi seu, né? Então a gente utiliza essas gaiolas também como berçários e utiliza uns voadores também, que dá um total de 1,20 m de comprimento por 90 de
de altura e 60 de largura, né? Para poder ter o complemento do desenvolvimento das aves aqui no criatório, quando são apartadas os filhotes, até chegar na fase adulta e depois a gente separa e individualiza aquelas aves que a gente vê que tem potencial para ir para os futuros campeonatos, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, essa parte aí de gaiola. De manejo sanitário e falando das gaiolas, né? Se tiver Irmão, alguma dúvida aí, pode perguntar aí, pode ficar à vontade. irmão, sempre puleiro de madeira? Não, João Paulo. A maioria dos criadores utilizam puleiro de madeira, sim. Eu utilizo os puleiros de plástico, aquele modelo italiano da Animal Plast, né? Só uma Porque ajuda pergunta. Desculpa, Germano. A tela de vocês travou? Tá na mesma tela da gaiola, tá? tá na tela da gaiola. Exatamente. Então travou aqui. Vai lá, Germano. Eu vou tentar ajeitar aqui enquanto você fala e responde pro João. Deu Tá bom. tilt. Viu, João? Pronto. Eu utilizo esses puleiros aí. Aqui no nosso criatório também eu trouxe esse tipo de manejo da canaricultura, né? Porque facilita demais a limpeza, é muito mais higiene e também algumas periquitas, como eu disse, quando elas estão próximas de fazer a postura, elas ficam muito agitadas. E já aconteceu vários casos aqui de repente, de um dia, você amanhece, quando é assim mais ou menos umas 10, 11 horas, o puleiro já está no chão porque ela rói todinho, né? Então eu optei por esses puleiros por conta da facilidade de você trocar, de você higienizar, né? E eles se firmam muito bem, né? Os periquitos se firmam muito bem. E principalmente por conta da higiene, né? Da troca, que é muito mais fácil e muito mais rápido você limpar e trocar por outros. Então eu aqui no nosso criatório a gente utiliza os puleiros de plástico. Não tá dando certo eu colocar a tela ampliada aqui que o pessoal pediu, ó. Vou tentar menos aumentar aqui um pouco. Ih, cortou. É só tu tentar, o Ah. Maurílio, botar em apresentação de slide. Foi, eu coloquei, mas não deu certo não. Deixa eu tentar de novo aqui. Onde é que é a apresentação de slide? Isso aqui, né? Não, não é aqui não. Não, não. Do começo. Pronto, acho que é isso aqui. Deu certo pra vocês? Mudou a tela? Não, continua mesmo. Pois é, quando eu tô botando a apresentação de slide, ó, não tá mudando a tela pra vocês. Vamos assim mesmo aqui então. Eu não sei mexer muito nisso aqui não, mas eu queria dar aqui eu abri aqui a tela aqui, eu queria dar um abraço aqui para o camarada aqui que é gente boa demais, é uma grande referência para mim e um grande parceiro na criação de periquito, que é o nosso amigo Edno aí do Aviário Penazul Maringá. Camarada muito gente boa, que me ajudou muito aqui na criação do desenvolvimento de algumas mutações, principalmente do corpo claro do Texas, ADHs, e eu queria agradecer aí a presença dele aqui no nosso bate-papo aqui, viu? Vamos se apresente é um aí, ó. camarada, Cadê gente ele? boa demais. Abre o microfone. Se encabulou, rapaz. Não, ô Germano, Opa, tá aí, rapaz. boa noite aí a todos aí. Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui participando com o amigo Germano. A gente que fica agradecido, Germano, por você também ter confiado aí no nosso plantel, o que foi aí para você. A gente só fica super feliz aí que você também tá dando continuidade naquilo que a gente começou, entendeu? A gente só tem gratidão por você e por ter confiado também no nosso trabalho. Foi uma satisfação fazer essa parceria com você, viu, meu amigo? Show de bola. Eu que agradeço e é por isso que eu acredito muito no nosso segmento, porque a turma do periquito, ela tem essa facilidade, ela se ajuda muito, a gente tem muito amigo parceiro, tem muitas pessoas realmente que querem fazer com que o nosso segmento cresça cada vez mais e esse meu amigo aí é um deles aí. Tamo junto, irmão. Vou já falar demais, tem outros aqui. Sim, mas fica à vontade aí, ó. Um abraço, velho. Nós estamos aqui participando. Qualquer coisa pode chamar. Pronto, obrigado. Essa tela que o Maurílio botou aí também, a turma me procura muito e tem gente que sempre me pergunta, tamanho de ninho, né?
qual é o modelo de ninho que utilizamos aqui no nosso criatório. Aliado a um tamanho de gaiola de 60 centímetros, que é um tamanho bem razoável, que eu acho, um espaço bem bacana para a criação de periquita australiana de cor, eu opto também, é uma questão pessoal, alguns criadores também fazem assim, mas tem outros criadores que ainda também utilizam os ninhos internos, mas eu prefiro os ninhos externos. Eu acho mais fácil você acompanhar o processo de postura, o processo de anilhamento de filhote, de limpeza de ninho. Eu acho muito mais prático o ninho externo. E um ponto principal também que eu acredito é por não tirar o espaço da gaiola, né? Ela deixa realmente a gaiola toda livre e facilita também você ter aquele manejo com a ninheira, né? Então, esses ninhos que nós utilizamos aqui, eles têm um tamanho de 20 centímetros quadrados, né? É um ninho que comporta uma ninhada razoável de filhotes. Aqui a gente tem um período reprodutivo com as ninhadas até bem interessantes, com 6, 7 filhotes. Teve um ano aí, em 2021, até o nosso amigo Paul veio aqui fazer uma reportagem no nosso criatório, e ele ficou impressionado porque tinha uma ninheira que estava com 11 filhotes. Eu até passei uns filhotes para outros casais, e no final essa ninhada de 11 ainda conseguiu se ficar vivo 10. Então isso é uma dica importante, porque aquelas ninheiras internas um pouco mais apertadas faz com que os filhotes maiores, né, sem maldade, sem querer, né, prejudicar os outros mais novos, mas os mais velhos, sem querer, vão pisoteando os mais novos por conta da falta do espaço, né? A técnica da utilização dos ovos nos periquitos não é muito utilizada. Então, como o periquito ele tem uma postura de 2 em 2 dias, então às vezes, dependendo da quantidade de ovos daquela ninhada, existe uma diferença considerável de tamanho dentro do ninho. Então, você tendo um ninho mais espaçoso, dá mais conforto e dá mais espaço para aqueles filhotes e para aquela fêmea dar um trato para os filhotes, né? Então, eu sempre indico, né, se possível, utilizar ninhos um pouco maiores para dar um pouco mais de conforto para suas aves no período reprodutivo, né? E outra técnica que a gente usa aqui, que foi assim foi uma grande salvação aqui para o nosso criatório, ajuda bastante, os bebedouros automáticos, né? Eu não utilizei por fazer o sistema de bebedouros automáticos, né, como alguns criadores fazem, mas eu optei por comprar os bebedouros automáticos, aqueles modelos de hamster. Pessoal, é sensacional. Diminui o seu trabalho no criatório, porque quando você, pelo menos aqui no meu criatório, quando a gente tinha os bebedouros normais, todo dia eu tinha que trocar água, porque o periquito suja muita água, né? A maioria das aves eu acredito que suja muita água, mas o periquito, principalmente no período reprodutivo, suja demais. Então, os bebedouros automáticos, como ele não tem um acesso direto à água, ele só vai picando e a água vai caindo, é uma maravilha. E não tenham medo de usar. Isso eu já mostrei vários vídeos no nosso grupo de WhatsApp, já falei várias vezes. O periquito, até no vídeo, se eu não me engano, foi o da FOB que veio aqui no nosso criatório, mostra um periquito logo já curioso, bebendo água assim que ele saiu do ninho. Então o periquito ele é muito curioso, ele é muito buliçoso, então podem ter certeza que eles não vão sentir nenhuma dificuldade de adaptação, né? Então quem puder, quem quiser ter um trabalho um pouco menor dentro do seu criatório, o bebedouro automático é fantástico, viu? O bebedouro automático é fantástico. Além da saúde, né? A água limpa todo tempo, né? Fresca. A água limpa todo tempo. É um dos motivos também porque a gente não utiliza muito medicamento na água. Eu prefiro dar água limpa. Eu só utilizo quando tem necessidade, como eu disse na outra vez, no manejo alimentar. Algum preventivo, algum curativo, algum polivitamínico. Quando tem necessidade, eu prefiro fornecer na farinhada úmida ao invés de fornecer na água, porque a água limpa é muito mais saudável, é muito melhor, né? Mas a questão do bebedouro automático é espetacular.
Esse bebedouro que está aí na tela é o original, né? Vamos dizer assim, que você compra nos locais que vendem. No caso aqui, a gente adquiriu no nosso amigo aqui no Marden, no parceiro aqui da Multipets. E se eu não me engano, a garrafinha é de 200 e poucos ml. Aqui eu fiz uma modificação. Eu comprei uma garrafa de 500 ml, uma garrafa maior de 300 ml, não, de 300 ml, né? No centro aqui de Fortaleza, que tem um local que vende todo tipo de garrafa, e eu aumentei o tamanho dessa garrafinha, né? Então facilita mais ainda e dá uma. Eu troco praticamente água aqui dos casais dia sim, dia não. Tem outros que passam mais dias, dependendo da quantidade de filhotes e da maneira que eles estão. Mas isso aqui, tanto para o período reprodutivo, como para as aves que estão em descanso, como para os filhotes que estão nos berçários, como para as aves que estão nos voadores, a gente utiliza os bebedouros automáticos e é muito bom. Eu indico bastante. Chamando essa gaiola de 20 centímetros, como é que tu fez para encaixar aí nessa gaiola de belga? A ninheira, né? Rapaz, uma Que fala? tecnologia aí. A ninheira, né? É, a ninheira. A única alteração que eu fiz aqui, Maurílio, foi por conta da porta. Aí eu alterei a furação dos ninhos, porque meus ninhos já tinham comprado para utilizar em outras gaiolas. Então, para eu não tirar a originalidade da gaiola, né, eu optei por dar uma furada, uma nova furação nos ninhos, né? E os ganchinhos também eu readaptei e as ninheiras elas ficam na parte da frente, do lado esquerdo da gaiola, né? Eu utilizo uma porta para a ninheira e a outra porta para acessar a gaiola, para colocar um porta-farinhada, para colocar o giló no local lá que a gente coloca, que espeta lá o giló e o milho, né? E para colocar o comedouro, né? E para precisar pegar alguma ave, alguma coisa. Então, um lado eu utilizo para colocar o ninho e a outra porta eu utilizo para ter acesso dentro da gaiola, né? A gente fez essa adaptação no ninho. Deu super certo, fica muito bacana. Pô, legal mesmo. A portinha não fecha não, Germano? Você prende ela, como é não? Ela te Aí eu guilhotina, não coloco desce, né? eu coloco um pregador Ah, entendi. para ela não descer e não ter perigo de fechar a entrada e a saída da periquita, no caso, né? Aí quando eu vou fazer a- o anilhamento de filhotes, quando eu vou fazer a limpeza da ninheira, a gente tira o pregador, a porta se fecha e a gente faz todo o processo de limpeza de alguma coisa que precisar. Show de bola. Automatizou aí, ficou legal. Ficou bem interessante, ficou bem mais prático o criatório e bem mais fácil de cuidar, sabe? Economia de tempo, né? Terrível. É, Aí aqui, Germano, aquela questão das séries, eu vou ligar, vou abrir o site da FOB, que fica melhor pra gente ver. tá. Maurílio, antes Diga. de a gente entrar nessa questão das séries, é, eu queria, eu acho que tem um tópico aqui ainda aqui do período reprodutivo, né? Eu acho que está dentro desse, Ah, será que eu pulei? Foi? eu não sei se foi tu que pulou ou foi eu que pulei. Que eu quero falar um pouco do período reprodutivo, como é que a gente Ah, porque eu faz coloquei aqui. só aqui, Germano, ó. Pronto, é o manejo reprodutivo, tá? Que também é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Que muita gente comenta, muita gente chega para mim perguntando como é que a gente faz aqui o período reprodutivo. O periquito, ele diferente de alguns outros segmentos, como por exemplo na canaricultura, aqui no estado do Ceará, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem até uma certa dificuldade de segurar as fêmeas por conta da grande quantidade de sol que tem, né? Então, mas o canário belga, de uma certa forma, existe um período mais adequado para a gente reproduzir ele. O periquito, se deixar, ele reproduz o ano todo, certo? Ele não tendo em muda, ele não estando com nenhum problema, ele estando bem de saúde, ele reproduz o ano todo. Mas aqui a gente tem algumas técnicas, até por conta da quantidade de filhotes, para não tirar filhotes de forma excessiva, que eu acho que é o grande problema de alguns criadores. Não dão esse limite para os casais, às vezes acaba inchando o mercado de forma desnecessária.
e acaba sobrecarregando o seu criatório, porque se você não impor o limite para o periquito, ele vai até... Né? E isso, por um lado, é prejudicial para a ave, diminui muito a vida útil, principalmente uma fêmea, né? Desgasta demais o macho, desgasta demais o casal. Então a gente faz isso, tem todo cuidado com isso aqui no nosso criatório. Como eu disse no começo da palestra, a gente tem uma capacidade para trabalhar com 32 gaiolas em atividade, né? Eu tenho espaço para 32 gaiolas. Hoje eu estou utilizando essas 32, eu estou utilizando 28 gaiolas, tem 28 casais reproduzindo, né? Esses casais esse ano, devido a alguns problemas que a gente teve esse ano aqui na criação, de não ter campeonato, de não ter tudo, eu faço 3 ninhadas por casal, tá? Só que esse ano eu optei por, na maioria dos casais, eu fazer apenas 2 ninhadas, né? E a gente faz 2 ninhadas de um casal naquela gaiola e depois, dependendo da necessidade, se houver que tem um casal que compense, a gente recoloca um casal para começar um novo ciclo. Mas o que eu acho muito importante é você, criador, respeitar e não abusar de forma excessiva de várias ninhadas num único casal. Ter no máximo estourando 3, né? Porque a gente tem que saber que a ave ela não é uma máquina, né? A ave ela tem que ter o descanso, ela tem que ter o período de recuperar suas energias, e você fazendo dessa forma, de forma planejada, de forma calculada, você não vai sobrecarregar o seu criatório, você não vai sobrecarregar e nem vai diminuir a vida útil daquele exemplar, e você vai conseguir trabalhar de forma mais assertiva, principalmente a gente que quer trabalhar com o objetivo de fazer um bom trabalho no campeonato, né? A gente se preocupa muito com esse tipo de seleção, a gente pensa muito, a gente não coloca só um casal macho porque é bonito, porque aquela fêmea é bonita, a gente vai pegar aquele casal bonito e vai fazer. Não, a gente tem todo o cuidado, tem todo um preparo, tem toda uma técnica para, de acordo com as mutações que a gente criou aqui, a gente ir fazendo os casais mais próximos daquilo que a gente imagina de tirar filhotes que tem um padrão muito bom. Mas uma coisa que eu queria destacar bastante é isso, tem um controle no seu criatório, né? O periquito, se deixar, como eu disse, reproduz o ano todo, mas aqui no nosso criatório eu começo a reprodução em maio, tá? Em maio até dezembro, estourando janeiro. Aí nos outros meses eu dou um descanso geral para todo mundo, e de maio para frente a gente fica fazendo esse revezamento por casal. No frigir dos ovos, ano passado eu tinha uma quantidade de 24 gaiolas, eu fiz 24 casais, mas no frigir dos ovos eu acabei reproduzindo 38, por conta desse revezamento que eu faço. O revezamento eu acho importante porque não sobrecarrega para mim também, não aumenta a minha quantidade de gaiolas, vou fazendo por etapas e vou conseguindo ver se aquele casal tem necessidade de continuar, se eu substituo ou não. Então eu tenho essa técnica de utilização de manejo reprodutivo aqui no nosso criatório. Eu utilizo uma quantidade de gaiolas, no máximo 32, mas que tem a possibilidade que no frigir dos ovos ser bem mais casais, porque a gente vai fazendo esse revezamento. Certo? Ok. Já mando duas perguntinhas numa só. Fala. Peraí que eu tava falando e o microfone desligado. Já mando 2 perguntas numa só. A questão do anilhamento, que você esclarecia pra gente agora no começo. Aí se você puder fazer um novo esclarecimento sobre o anilhamento. E a questão do tempo, após o nascimento, quantos dias para fazer o anilhamento e separação dos filhotes. Certo. Falar a questão das anilhas, né? O segmento de periquito australiano de cor, como ele é um segmento novo nesse cenário ornitológico aqui no Brasil, e a FOB teve um cuidado muito grande com isso, os seus diretores e as pessoas que fizeram com que esse segmento viesse para o cenário de exposição, sabendo que o brasileiro ele tem um gosto por uma ave um pouco mais robusta. No princípio, a FOB disponibilizou 3 tipos de bitola
para você anilhar de forma oficial o periquito australiano de cor e poder levar para um futuro campeonato, que é a 3.7, a 3.8 e a 4.0, certo? Tem algumas mutações que são grandes, assim como os topetudos, algumas mutações que ainda tem um tamanho, né? Algumas aves, alguns Texas também tem um tamanho um pouco maior. Então, teve essa atenção. Eu acredito que com o tempo a 4.0 não vai demorar muito a sair como bitola oficial de campeonato, né? A 3.8 e a 3.7 elas ainda vão permanecer por mais tempo, né? O tamanho padrão do periquito de competição, né, é 17 centímetros, mas como aqui no Brasil ainda estamos nesse período de adaptação, então a FOB disponibilizou esses 3 tipos de bitola por conta dessa diferença de tamanho que ainda tem, essa, vamos dizer assim, não padronização de tamanho que ainda tem aqui no Brasil, devido a ser um segmento muito novo, né? Mas oficialmente a 3.7, a 3.8 e a 4.0 você pode solicitar aos clubes para anilhar os seus filhotes, né? E em relação aos dias, com 9 a 10 dias eu já estou anilhando aqui meus filhotes. Eu não gosto de estipular muito tempo não, porque às vezes, se você tiver uma ninhada pequena, com 2 ou 3 filhotes, dependendo do casal, dependendo do manejo alimentar que você tenha, aquele filhote cresce de uma maneira tão rápida que às vezes você, com 9 dias, tem até dificuldade de botar uma anilha 3.7, por exemplo. Mas no básico, no padrão, 9 a 10 dias já dá para anilhar um filhote, né? Na 3.7. A 3.8 e a 4.0 você consegue passar um pouco mais de tempo, uns 12, 13, no máximo 14 dias. Mas geralmente, 9 a 10 dias você já pode anilhar um filhote de periquito australiano de couro, tá? E a questão da separação, com 30, 32 dias, no máximo 35 eu já separo aqui meus filhotes, né? Tem alguns criadores que utilizam até uma técnica que ajuda muito, apesar do periquito também ter essa facilidade. O periquito, ele dentro do ninho, ele começando a empenar ou empenado ele, o mais velho ajuda a alimentar o mais novo. Ele tem essa facilidade muito grande de aprendizado. Que legal. Eu até mostrei um exemplo hoje no nosso grupo de um periquito que eu tinha separado e ele já estava comendo só, e às vezes as pessoas têm medo de separar aquele periquito porque acha que não está comendo só, mas geralmente com 30, 32 dias, né, quando ele começa a estar todo penado, todo completo, começa a sair do ninho, entrar do ninho, começa a sair do ninho, entrar do ninho, aquela ave ela já está comendo só e você já pode separar. Mesmo você não vendo comendo, que às vezes acontece de você não ver devido ao seu tempo, mas uma ave com 30 dias, 32 dias, aqui no nosso criatório a gente já consegue separar elas. Mano, o seu Luiz está perguntando aqui se é obrigatório anilhar os periquitos, mesmo esses que a gente compra em casas de ração, casas de ave. Não. As anilhas oficiais da FOB, né, quando você tem uma anilha para você participar para concurso, a possibilidade de você anilhar elas é só quando é filhote, porque quando é adulto a anilha não passa, né? Às vezes alguns criadores compram algumas aves de outros criadores que não têm anilhas, e para você ter um controle, para você ir se organizando, eles têm a possibilidade de comprar as anilhas avulsas, né? Anilhas abertas, que aí você anilha aquela ave e você vai fazendo um controle. Agora, geralmente, quando você compra uma ave sem anilha, é mais difícil você anilhar, principalmente porque as bitolas não vão caber, porque elas são utilizadas para você anilhar quando filhote e não quando adulta, né? Show. Deixa eu voltar aqui pra gente continuar. E agora a gente entra naquele de série. Vamos pra esse, já, mano? Logo? Bora que aí a gente fala um pouco dos campeonatos, né? Deixa eu parar essa apresentação e entrar na outra aqui, peraí. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, se quiser perguntar alguma coisa que já passou, pode ficar à vontade, viu? Pode perguntar, meu povo. Tenho vergonha não. Não sei de tudo não, mas qualquer coisa a gente inventa aqui, qualquer coisa. Como eu digo, não existe pergunta besta. Existe besta que não pergunta.
tentar ampliar aqui, acho que é dois cliques, né? É, pronto. Aqui é o primeiro, Germano, ó. Dá pra ver bem, meu povo? Dá legal, show. Antes de tu passar pra Teve cá, uma, Germano, tem uma pergunta aqui. teve uma pessoa aí que perguntou, foi. Gostaria de saber sobre alimentação ideal. Marcelo Pessoa. Boa noite, Marcelo. Marcelo, a gente comentou há pouco tempo, eu não diria alimentação ideal, mas eu vou dizer o que é que a gente utiliza aqui no nosso criatório, porque isso vai depender muito de cada região. Como eu disse, tem alguns criadores que reproduzem muito bem utilizando só o básico, o painço e a alpiste, né? Até para facilidade, às vezes você não consegue encontrar uma variedade de sementes maior dentro do local onde você mora, onde você reside, né? Mas aqui no nosso criatório, a gente utiliza 2 mix de semente por período reprodutivo e para aquelas aves que estão em descanso, para aqueles filhotes que estão em desenvolvimento, né? Que a gente considera que para nós aqui do nosso criatório é um mix que faz uma suplementação muito satisfatória e ajuda bastante as aves a ter um bom período reprodutivo e um bom período de descanso, né? No período reprodutivo eu coloco o painço comum, o alpiste comum, aí vem o painço vermelho, o preto, o verde e a senha, tá? Esse é o mix de semente que a gente utiliza para os casais que estão no período reprodutivo, né? Junto com a farinhada que a gente dá, uma suplementação com a farinhada, eu coloco a aveia e a níger, tá? Eu não coloco a aveia junto com a mistura de sementes. Tem aves que comem, tem outras que não, então acaba estragando, então eu prefiro colocar na farinhada, porque a farinhada geralmente eu umedeço com água limpa, água filtrada, e a aveia fica até um pouquinho molinha e fica mais atrativa para eles, né? E para as aves que estão em descanso, né, para as outras aves, a gente utiliza a base senha, alpiste, painço e um pouco de mileto, tá? Porque o mileto ele dá uma saciedade a mais na ave e faz com que ela tenha coma menos um pouco e dê uma sustentabilidade melhor, tá bom? Mas aqui eu não diria que é o ideal, mas eu diria que para mim aqui tem um resultado muito satisfatório e isso vai depender muito de cada região, de acordo com a sua disponibilidade de encontrar as sementes, né? Mas um painço e um alpiste aliado com uma suplementação de farinhada, já você consegue ter um resultado muito bacana numa criação de periquito australiano de couro. Germano, Oi, não, João. eu vi que, né, ou se você falou, não ouvi, né? Mas você não usa o famoso girassol, aveia, arroz nos seus periquitos? Ou já testou e não é efetivo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. João, eu já usei. Tem um tipo de girassol que é um pouco menor. Tem um arroz também que muitos criadores utilizam, que é um tal de arroz cateto. Tem aquele arroz com casca. Mas eu observei aqui que as minhas aves não pegaram muito bem. Então a gente observava que na hora que a gente ia trocar a ração, ficava praticamente todas essas sementes. Então, para mim, eu acabei tendo a percepção que era mais um desperdício do que um benefício, né? Porque a ave não se alimentava e ela optava por essas outras sementes que eu falei, né? Isso é uma questão também que depende muito do criatório, eu não sei, né? Não, é por isso que eu digo que não é uma alimentação correta que a gente dá, é a alimentação que a gente acha mais adequada e que se adaptou melhor para as nossas aves. Mas eu já conheço criadores, inclusive um colega nosso, se eu não me engano é o Lucas, no nosso grupo de WhatsApp, ele filmou uma vez ou era um casal de corpo claro do Texas, eu acho que era, e comendo girassol como se fosse um papagaio, comendo muito bem. E aqui nunca pegaram. Então, por isso, eu opto em dar esse mix de sementes que eu falei, né? Só o alpiste, o painço, os painços coloridos, a senha e a aveia,
eu utilizo junto com a farinhada quando eu umedeço e forneço para os casais que estão no período reprodutivo. Eu boto uma quantidade pouca que vai fazer com que eles não comam muito e não venham engordar demais ou algo assim desse tipo, tá? Mas a aveia eu não dou de forma diária para as minhas aves, não, porque é uma coisa que eles gostam muito e principalmente para aquelas aves que estão em descanso, engordam demais, né? Então eu não opto muito para dar aveia de forma à vontade, como tem muitos criadores que dão, mas é uma opção minha, tá bom? Que o Lucas aqui, ó. É o Pronto. Lucas aqui, que lá do grupo que postou uma vez os periquitos dele comendo girassol. Mas foi sim, Germano. Foi Abraço, Lucas. a minha que comeu o girassol, exatamente. Pronto, eu falando, o microfone desligado, eu tenho que aprender a ligar. Foi o Lucas mesmo, ele confirmou aí. Oi. Pronto, eu coloquei aí, Germano, tá na tela como é que se chama? O anuário, né? Da FOB, lá direto do site. Ah, pronto, aquele que eu te passei, tu disse que não ficou boa a imagem, né? Foi. Aí é as chamadas nomenclaturas oficiais, né? São as classes que a gente tem hoje aqui no Brasil para participar de um campeonato estadual, ou no campeonato regional, ou no campeonato brasileiro, né? São ao todo, se eu não me engano, 162, eu acho que tem aqui, são 162 classes, né? Dividido em 6 grupos, né? E o periquito ele é julgado por grupo, né? Esse primeiro grupo que vocês estão vendo aí são os normais, né? Que é aquele periquito que originou toda essa variedade que temos hoje, por exemplo, que são aqueles verdinhos, né? Os verdinhos clássicos, né? Que sempre tem nos pet shop e que pouca gente olha e dá um verdadeiro valor para os normais, que são aves espetaculares, são aves que eu admiro bastante e que a gente tem um carinho todo especial aqui no nosso criatório pelos normais, né? Então, existe o grupo dos normais, existe o grupo dos opalinos, existe o grupo dos hadas cintilantes, existe o grupo dos claros, existe o grupo dos frisados, dos tepetudos e dos ogoromos, e existe o grupo dos diversos, né? Então, em cada grupo desse, os periquitos vão concorrer, né? E depois a gente vai ter a mesa de julgamento, onde vai ter 6 campeões, né? Um campeão de cada grupo, e depois vai ter a escolha do sexo oposto, ou do melhor macho, ou do melhor fêmea. Então, por exemplo, nos opalinos, que é o grupo onde se encontram os famosos arco-íris, né? Uma ave que ajudou muito a alavancar a criação de periquito australiano de cor aqui no Brasil, porque ela ficou muito famosa, né? Todo mundo, quando queria criar periquito nos últimos 5 anos para cá, só falava arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, arco-íris. Então, o arco-íris ele se encontra no grupo dos opalinos, por exemplo, e o arco-íris no frigir dos ovos, numa mesa de julgamento, para ele ser o melhor periquito, ele vai julgar com um opalino normal, ele vai competir com um opalino normal, um opalino verde claro, um opalino azul celeste, porque cada cor vai subir na mesa, certo? Para vocês entenderem. Por exemplo, o opalino verde claro macho. Todos os opalinos verde claro macho vai para a mesa e vai ser julgado, o juiz vai tirar o melhor opalino verde claro macho. O opalino celeste macho, o juiz vai chamar para a mesa, se tiver, vai julgar e assim por diante, de acordo com as cores. O opalino, asa cinza e asa clara, face amarela e face dourada, que é o arco-íris, vai entrar o melhor e papapá. Então, de acordo com cada série dessa, ele vai tirar sempre o primeiro lugar e depois vai escolher o melhor daquele grupo. Então, o arco-íris ele vai concorrer com o opalino celeste, ele pode concorrer com o opalino verde, ele pode concorrer com o opalino malva, e daí vai tirar o melhor de cada grupo, né? E é assim que funciona o julgamento de periquito, né? Nós, por exemplo, que disputamos o Campeonato Brasileiro ano passado com os cintilantes, os cintilantes ele está no grupo, por enquanto,
dos arlequins cintilantes, né? Tem os arlequins e tem os cintilantes. E nesse grupo de arlequins cintilantes, existe arlequim recessivo, existe arlequim dominante, existe o cintilante fator simples e o cintilante fator duplo, tanto para macho como para fêmea, como face branca e face amarela. Então, o nosso campeão brasileiro do grupo A da cintilante, ele disputou com um arlequim recessivo, com outras aves, né? E se tornou o melhor daquele grupo. Já a fêmea, ela perdeu para um arlequim, né? Então, vocês observam que vai subir na mesa os arlequim recessivo, vai subir na mesa os arlequim dominante, vai subir na mesa, por exemplo, o cintilante duplo fator, vai subir na mesa o cintilante simples fator. Depois eles vão tirar o primeiro de cada série e depois vão julgar aquele grupo e tirar um campeão, né? Então funciona mais assim hoje, mais ou menos assim o segmento de periquita australiano de cor aqui no Brasil. A gente tem 6 grupos e 162 séries para poder a gente mostrar a variedade de periquito que tem de australiano de cor aqui no Brasil. Então eu sempre faço a atenção à turma. O verde claro, um periquito comum, um periquito azul celeste, um periquito azul cobalto, um hino, né, que é o albino, um lutino, né, de olhos vermelhos, são aves que são aves de competição, são aves que tendo a sua plenitude da forma dentro das características exigidas para um periquito ter um bom padrão para disputar um campeonato. É uma ave que é totalmente capaz de ganhar uma série, tirar um primeiro lugar e quem sabe ganhar um grupo, né, e fazer um resultado muito bonito no campeonato. Não necessariamente as mutações mais famosas são as que vão dar uma certa representatividade no campeonato. Hoje, todo periquito australiano tem a sua importância, tem a sua representatividade, e dependendo do criador, você consegue fazer um trabalho muito bacana e apresentar uma ave espetacular no campeonato. Não precisa ser só um Texas, ou só um Fulvo, ou só um Agoron, ou só um Topetudo, não. Os normais, os opalinos, os sinos, são aves totalmente competitivas e capazes de fazer um bom trabalho nos campeonatos também. Tá? Aí as anilhas é tudo 3.7, né, Germano? Se tivesse tido o campeonato esse ano, com certeza teria anilhas no próximo anuário maiores, né? Porque esse foi o primeiro, não foi esse campeonato que está registrado aí no anuário? Aqui no caso, esse anuário aqui, porque eles botam esse tamanho aqui de bitola, porque essa bitola 3.7 é o padrão internacional, certo? Entendi. Mas isso aqui não significa que o periquito que tinha a bitola 3.8 e a 4.0, ele não podia estar aqui. Ele pode sim, Ah, entendi. tá? Aqui é só a questão de padrão que eles colocam. E para não colocar, eu acho que também para não colocar os 3 bitolas, não tem necessidade. É só para ter um padrão. Só para ter um número registrado do tamanho da bitola. Ah, entendi. Mas nesse campeonato aqui e também no próximo campeonato, né, ainda por enquanto, como eu disse, vai ser possível utilizar as 3 bitolas, 3.7, 3.8 e 4.0. E aí depois vai se retirando as menores e deixando os que for com maior porte, que é o que Não, vão. eu acredito que vai retirando as maiores e deixando as menores, Ah, a tendência é porque o diminuir, é padrão pra você querer internacional. aumentar. Bom, por enquanto eu acredito que vai pegar na Europa, a maioria das aves é anilhada com 3.7, né? Ah, A gente entendi. acompanha alguns campeonatos na Europa e as aves são bem finas, bem aerodinâmicas, bem pequenas e são muito bonitas, né? Então eu acredito que o padrão vai seguir esse padrão que está aqui na nomenclatura aqui, 3.7 no futuro. Ah, entendi. Eu É pensei que era tanto o que aqui inverso, no iria nosso. aumentar, mas vai diminuir para É, manter esse padrão mais esguio do periquito, né? porque o Brasil, o gosto do brasileiro é por uma ave um pouco mais robusta, né? Como eu falei anteriormente. Mas como a gente tem que falar sempre em campeonato e a gente tem que pensar em padrões internacionais, até porque tem a possibilidade de um dia um criador disputar um campeonato mundial, quem sabe, né? Então ele tem que ter esse padrão, porque se você chegar com um periquito para disputar num campeonato
no campeonato mundial do hemisfério sul ou do hemisfério norte, onde o padrão é 17 centímetros, você chegar com 22 centímetros com uma bitola 4.0, você praticamente cai da mesa. Então a gente tem que pensar no futuro, né? Eu acho que esse trabalho que a FOB está fazendo de desenvolver a criação passa também por essa adaptação do criador a diminuir o tamanho das suas aves para tentar chegar o mais próximo possível do padrão, que é 17 centímetros. Mais alguma Aqui é coisa a nessa classe, página? aqui é a classe dos topetudo, dos frisados e dos agoromos celestiais japoneses, né? Aquelas aves bem diferenciadas que tem aqueles frisos nas costas, que tem 2 topetes, um frontal e um traseiro, né? É uma classe bem interessante, são aves bem mais. Eu estou com alguns casais aqui de agoromos que também nós adquirimos esse ano aqui com o nosso amigo Edno. Tá começando a reproduzir, mas eles dão um pouco mais de trabalho do que os periquitos comuns, vamos dizer assim, as outras mutações mais comuns, né, que já vem trabalhando há mais tempo. Os agoromos celestiais são bem interessantes, são um pouco mais difíceis. Perguntas, meu povo? Só vai até aqui, né? 162, acabou aqui. Só vai até os diversos. São seis grupos. Aí na sequência eu vou voltar lá pro slide, mas nada aqui não, né? Posso sair desse slide e voltar lá para. Eu acredito que eu falei um pouco, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma Acho coisa. que o amigo Edson aí quer falar. Edno, né? Quer Edno, falar? vai lá, Edno. Pode falar, Edno. Ô, Germano, no ano que vem você vai participar dos 6 grupos, né? Ixi, Maria, rapaz, eu ainda não tenho essa estrutura do Aviário Pena Azul Maringá, não. Eu tô brincando, só enchendo o saco. Mas eu vou fazer algo diferente que a gente não fez, que a gente fez no primeiro ano. Que no primeiro ano a gente levou só a linha azul dos cintilantes, né? Face branca e face amarela. Próximo ano, se Deus quiser, eu quero levar a série completa dos cintilantes, tanto fator simples como fator duplo, linha azul e linha verde, né? Oh, que legal, top, Aí hein? eu quero, eu acredito que vai dar certo. Alguma outra mutação que a gente cria também, que tem um carinho bem bacana aqui, que a gente vai falar já já, vai ser os Texas, né? Que a gente já falou. E os Tranquilo. normais também, que eu sou um apaixonado pelos normais. Pode seguir aí, Germano. Eu, Deixa eu voltar aqui no slide lá da apresentação. Séries. Aí a gente vem aqui para as mutações. queria dar um. Tava cutucando aqui esse negócio, queria dar um abraço aqui também por uma pessoa muito especial, que é um amigo meu, amigo e irmão que eu falo, que é o Luiz Carlos, o presidente da Único, da União Cearense da Ornitologia, nossa federação, a nossa associação aqui no estado do Ceará, que dá um apoio bem bacana para os criadores aqui da nossa associação. E também está aí de novo aí criando aí os periquitos australianos de cor. E é um amigo e irmão que eu tenho aí de muitos e muito tempo. E eu sou muito feliz e grato e honrado por ter ele fazer parte do meu convívio aqui, da minha criação, do meu dia a dia. A gente sempre está se falando. E eu queria agradecer a presença dele aqui também, que ele é um camarada que eu tenho no fundo do coração um respeito e um carinho muito grande. E aí, seu Luiz? Fala alguma coisa, homem Deus? Liga o microfone. Luiz Carlos? Opa, boa noite, tô aqui. Boa noite, Luiz. Queria parabenizar aí todo mundo aí, principalmente ao Maurílio aí por essa iniciativa. E tô aprendendo aqui com o Germano aqui. Tô gostando demais aí. Parabéns, o Germano tá fazendo um trabalho espetacular aí, tanto na criação dos pássaros, como na divulgação do rock. Esse aqui não é da bichinha, não, amor? Tá de parabéns mesmo. E eu tô aqui para prestigiar essa unanimidade aí nos periquitos. Valeu, Luiz. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Continuar aí mutações. Sim. Pronto.
Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai falar um pouco aí do que a gente cria aqui no nosso criatório. Vamos lá. Porque não tem nenhuma pergunta no momento não. Fica à vontade, Germano. Pronto. Aí como tá aí a foto aí ilustrando aí a capa aí das mutações, né? Isso aí é um exemplar de cintilante, fator simples, um cobalto face branca, uma ave que vem agradando bastante aqui esse ano o nosso criatório. E aqui é a nossa especialidade, né? O cintilante simples fator e o cintilante duplo fator. É uma das mutações que a gente cria. É a mutação que a gente apresentou no primeiro campeonato brasileiro que teve, em 2022. Levamos 13 aves, 12 foram para a mesa de julgamento, uma não pôde comparecer por conta que sentiu a viagem, ficou lá na enfermaria. E dessas outras 12 aves, 10 foram pontuadas, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? E foi um resultado bem bacana que eu fiquei muito satisfeito. E desse grupo aí a gente fez um campeão, né? De uma dessas aves a gente fez um campeão brasileiro do grupo A da Cintilante. Aí as outras mutações que nós criamos aqui também são os corpo claro do Texas, né? Os normais, né? A gente também está fazendo um trabalho e apresentar algumas aves que eu acho que iria agradar nas mesas de julgamento, uns normais já com um tamanho muito bacana. Essa ave que está no centro aí é uma cobalto face amarelo, uma normal, é uma ave muito bonita, é uma ave que já está no tamanho de 17 centímetros, um tamanho bem fino, uma ave bem homogênea, bem marcada, suas máscaras bem definidas. E é uma ave que agrada bastante e que a gente não pôde apresentar ela no campeonato, mas a gente vai tentar reproduzir e ver se conseguimos tirar filhotes com a mesma qualidade, né? A outra mutação aí que tem é os cintilantes, né? Esse que tem aí do lado direito. Esse é um cobalto face branca. Se eu não me engano, apesar da foto estar pequena, mas esse é o filho do campeão brasileiro, uma ave muito bonita que também a gente já está reproduzindo, tirando filhotes deles aqui, né? E outras duas mutações que a gente cria, além dos cintilantes, além dos Texas, além dos normais, aqui, só para ilustrar essa foto aqui, ao lado esquerdo é um hino, no meio é um normal violeta face branca e na direita é um cintilante duplo fator, um face amarela, né? O pigmento psitacina, o pigmento amarelo né, na psitacina invade o corpo e tira o tom de branco e dá esse tom de creme aí que muita gente chama até de cremino, né? Isso aí é um cintilante duplo fator face amarela. Aí além dessas mutações aqui também a gente cria os ADHs, né? Também fruto da genética do nosso amigo Edno, né? E os agoromos celestiais também japoneses, que também é fruto da linhagem do pena azul maringá. Ao lado esquerdo aqui é um casal de agoromo celestial japonês, né? Um casal violeta, um casal que eu estou preparando aqui, logo mais vai entrar no período reprodutivo. Essa ave aqui do meio é uma foto da internet, é uma foto que eu guardo com todo carinho, porque eu acho essa ave um espetáculo de exemplar de ADH, que é um arlequim dominante holandês, né? A gente busca esse padrão aqui no nosso criatório. Eu já tirei algumas aves parecidas, né? E é uma outra mutação que a gente cria, que é o ADH. Ele tem uma característica de ter as penas longas das asas, tanto de um lado como do outro, brancas, né? As penas longas, as 3, 4 primeiras penas mais longas das asas. Alguns exemplares o padrão é tão grande que além das unhas brancas tem as pontinhas dos dedos também com perca de melanina, né? E ele faz um babador no pescoço, alguns só na parte frontal, alguns outros que eu acho mais bonito, que eu acho que é um padrão mais bacana, faz 360 graus envolvendo o pescoço, que a gente chama de babador, né? Então é uma outra mutação que a gente cria aqui no nosso criatório, é os ADHs, os arlequim dominante holandeses, né? E esse outro camarada aí é só uma foto ilustrativa que o Maurílio colocou, que é o cintilante aí, que é a foto oficial do periquito que foi o campeão do grupo A da Cintilante, né? Que eu já falei dessa mutação que a gente cria aqui. Eu estou fazendo um trabalho bem específico com essa linhagem que a gente levou para o Campeonato Brasileiro, porque é uma ave que passou pelo crivo dos juízes, né? Do Lei,
Então a gente serve como parâmetro e serve para dar um caminho para a gente conseguir melhorar geneticamente o nosso criatório, né? A gente já tirou filhotes dos campeões de série ano passado, que a gente viu a evolução bem significativa dos mesmos, e a gente vai tentar fixar essas características para tentar cada vez mais a gente chegar dentro de um padrão almejado, né? Um padrão desejado, que é aquele 17 centímetros, aquela ave bem aerodinâmica, bem harmoniosa, com as penas bem ajustadas dentro do corpo e as suas marcações, né, de acordo com cada característica que predomina de cada mutação. Então é que eu falo, é muito importante a gente querer desenvolver um trabalho como esse que a gente faz e outros amigos, a gente aderir às associações e poder participar dos futuros campeonatos, porque a gente tem um direcionamento, a gente tem um aprendizado muito grande. A gente colheu frutos muito positivos depois desse primeiro campeonato brasileiro, né? O Brasil todo, se não fosse essa parada que teve esse ano, eu tenho certeza que a criação de periquito ia dar um estouro muito grande, né? No primeiro ano de campeonato, os periquitos, com pouca gente sabendo que poderia levar para campeonato, pouco criador criando, anilhando para concurso, a gente ainda teve um número bem bacana de 140 e poucas aves, ou foi 162 aves, foi um número que surpreendeu, né? E a perspectiva desse ano era a gente bater uma meta de quase aproximadamente 1.000 aves, né? Então é um segmento que tende muito a crescer, é um segmento que para mim eu sou suspeito a falar porque eu amo os periquitos desde 8 anos de idade que eu crio, então eu acredito que tem tudo para fazer por muitos e muito tempo um grande papel e representar muito bem aí, e agradar e cada vez melhorar, porque a gente vê muito criador ainda que ainda não participa de campeonato, que ainda não tem essa interatividade, essa intenção, mas eu tenho certeza que quando começar, o segmento vai cada vez mais crescer, né? É muito novo ainda, mas tende muito a crescer. Mais alguma coisa? Tem um monte de mutação aqui ainda. Acho que eu botei foi fora de Aqui são ordem esse alguns aqui. filhotes que a gente tirou do campeão brasileiro, né? Que a gente conseguiu tirar algumas aves muito interessantes, muito boas. A gente conseguiu passar, né, para os exemplares essas boas características que ele teve, e a gente tá dando continuidade, tá acasalando pai, tá acasalando filhos, tá acasalando filhas, e cada vez mais a gente está desenvolvendo aqui um trabalho para conseguir fixar essa característica que ele tem, né, de ser um exemplar que mostrou ter uma boa qualidade aí para tanto como disputou o campeonato e passar essas boas qualidades para os seus filhotes, que ele mostrou que tem essa capacidade, né? Inclusive, aqui um detalhe que eu quero dizer, devido à não realização do Campeonato Brasileiro esse ano, né? A FOB também já divulgou que para o próximo ano, 2024, o periquito, tanto você vai poder levar o filhote anilhado esse ano, 2023, como o adulto, né? 2022, que não pôde ser levado esse ano devido às paralisações, né? Então, próximo ano a gente vai ter o campeonato de periquito australiano de cor com adulto e filhote. É outro detalhe que também a gente tem que ter. É importante a gente falar isso, porque tem muitas pessoas que desanimam, eu vou vender alguma coisa e outra, e tem ave que você segura, porque ela sendo adulta e estando no seu criatório, ela tendo boas características, você vai poder levar próximo ano para o Campeonato Brasileiro. Esse aqui não ficou boa, acho que eu larguei o pobre, coitado demais, cara, gorducho. Aqui é um casal de cintilante da linha verde. O da direita é um macho, um cintilante duplo fator amarelo, e a fêmea a da esquerda é uma cintilante simples fator verde escuro, né? É a linha verde que a gente está trabalhando aqui também no nosso criatório esse ano, mais
de forma mais efetiva, dando uma atenção maior, porque, como eu comentei anteriormente, a gente tem a pretensão de levar a linha completa do cintilante próximo ano para o Campeonato Brasileiro, tanto da linha azul como da linha verde, né? Então a gente está trabalhando com alguns casais esse ano, inclusive já tiraram alguns filhotes que realmente estão agradando bastante, né? Isso aqui é uma pergunta que eu quis colocar para ilustrar, que muita gente me faz, né, quando fala comigo, qual é a diferença de um cintilante para um normal, né? E com essa foto a gente consegue ilustrar de maneira mais assertiva e tentar fazer com que a pessoa tenha esse entendimento, né? Que o cintilante, esse da esquerda, se a gente observar, um é da linha verde, outro é da linha azul, mas as características são as mesmas, independente da cor. O normal, do lado direito, ele tem a pena, né, toda preenchida com a melanina, e a borda ou é branca ou é amarela, de acordo com o tom da face, né? O periquito cintilante, ele já é o contrário. A parte central das penas, ela perde melanina e faz a marcação apenas na borda da pena, né? Então, um bom exemplar de cintilante, ele tem que ter essas marcações como se fosse um normal, por toda a parte de trás do corpo, do seu dorso, pescoço, asa, mas apenas nas bordas da penas, né? Alguns criadores chamam de ferradura, outros criadores chamam de C, né? Mas é só as marcações, essas ondulações, elas não são preenchidas melanicamente por toda a pena, é só nas bordas, né? E isso é a diferença de um cintilante simples fator para um normal, né? Já o cintilante duplo fator, ele perde todas as marcações e fica de uma cor única, como se fosse um albino, como se fosse um lutino. Só que a diferença é que o cintilante duplo fator, de cor única, ele tem o olho preto. Assim como o cintilante simples fator, assim como o normal, né? E é isso que diferencia o cintilante duplo fator. É a não marcação melânica, olhos pretos, e a narina dele geralmente é azul, né? O macho é azul, a fêmea é branca, marrom quando está no ponto. E é uma característica também que não consegue diferenciar dos hinos, né? Que a narina dos hinos são rosas, né? Então muita gente se confunde com essas questões de cintilante duplo, de hino, e isso aí é mais ou menos a diferença que tem entre eles, né? E essa foto eu gosto sempre de mostrar porque dá para a gente ter uma noção mais ou menos da diferença de um cintilante para um normal, por exemplo. Um detalhe também que eu queria falar, aproveitando essa foto aqui, Maurício, é que a turma não se atenta muito, mas o cintilante, você também pode ter um bom exemplar, ele sendo um cintilante opalino. Ele entra no mesmo grupo dos cintilantes, no grupo ADA cintilante, no grupo dos arlequins cintilantes. Ele concorre na mesa junto com o cintilante de marcações normais, mas ele apresentando boas marcações nas laterais, ele apresentando uma limpeza do V, que é uma característica do opalino, ele é uma ave que pode ir para um campeonato e fazer uma boa apresentação. Inclusive, nós mandamos uma cintilante violeta opalina para o Campeonato Brasileiro Face Branca, e ela ficou em quarto lugar. Ela foi pontuada, ficou em quarto lugar, e até que chamou um pouco a atenção lá dos criadores. Uma ave bem interessante. Legal. Próximo. Aí já é uma filhotada que a gente está tirando esse ano, né? Está agradando bastante o trabalho que a gente está dando continuidade aqui, desenvolvendo. Esse aí do lado esquerdo, aí, o primeiro da foto, é um cintilante simples fator, um malva face amarela. Ele é filho de uma ave que eu ia levar para o Campeonato Brasileiro 2022, mas ela, um mês antes, uns dias antes, ela entrou numa repena e caiu a pena longa do rabo, eu não pude levá-la, né? Esse outro aí estava até no começo da foto, é um cobalto face branca também, muito interessante. Você observa, né? Vocês podem observar que ele tem marcações bem uniformes, né?
no dorso, no pescoço, nas asas. Então, isso é uma característica que a gente tem que ter no cintilante. E a gente tem que procurar fazer um trabalho para conseguir tirar filhotes assim bem marcados, porque eles, no decorrer das mudas, eles vão dando uma clareada, né? Mas quando ele é bem marcado e a gente consegue fazer um trabalho de seleção genética muito eficiente, a gente consegue fazer com que essas marcações, mesmo diluindo um pouco, ela consiga ser visíveis e contínuas no decorrer do seu desenvolvimento, né? E aqui do lado direito é um cintilante simples fator da série verde. É um verde cinza, um verde oliva muito bonito esse periquito, ele me agradou bastante e eu acredito que ele vai dar um bom exemplar para o futuro, para que a gente consiga apresentar num campeonato. Aqui é mais filhote de cintilante. Esses dois primeiros aqui do lado esquerdo são filhos do campeão da série dos cintilantes, linha azul face amarela. O macho foi em primeiro lugar da série dos cintilantes azul face amarela. Eles tiraram 5 filhotes, eu acasalei ele com uma fêmea que me deu bons resultados, filhotes muito bons, bem marcados também, melhores do que os pais, e isso é que me deixa satisfeito, né? Mostrando que eu acho que a gente está seguindo um caminho que está dando um resultado positivo, está dando continuidade no trabalho, né? E são aves bem interessantes. O meio, aí é um cintilante duplo fator, uma outra série que a gente está percebendo uma evolução muito grande aqui no criatório por conta da limpeza das asas, porque o cintilante duplo fator, assim como os hinos, ele tem que ser bem limpo, e tem algumas aves que mancham, que mostram aquela sua cor real, né? Porque essas aves, quando a gente sabe da origem dela, apesar dela ser branca, mas eu sei que a sua carga genética apresenta ser malva, né? Ele não demonstra no seu fenótipo, mas a sua ave genealógica mostra por baixo dessas penugens brancas que ele tem marcações de malva. Só que para a gente apresentar no campeonato, essas marcações não podem ser visíveis, né? Então ele tem que ser uma ave bem limpa, tem que ser uma ave bem branca, tem que ser uma ave bem amarela. Então, quanto mais limpo a ave, melhor. E a gente está tirando uns exemplares esse ano bem limpos e está agradando bastante, né? E aqui na direita aqui é um filhote, é o primeiro filhote que saiu do ninho do nosso campeão brasileiro. É um normal violeta, face branca, uma ave também muito bacana, né? E é bacana tocar nesse assunto porque o periquito ele tem essa possibilidade. Você consegue às vezes num casal trabalhar algumas mutações por conta da sua carga genética, que o periquito porta algumas mutações. As pessoas vão acasalando, vão misturando, então isso de muito e muito tempo a gente vai até tentando limpar, né, para poder ter um trabalho mais direcionado. Mas aqui, por exemplo, nesse acasalamento aqui que eu fiz do campeão brasileiro com uma outra cintilante da mesma mutação dele, me tirou 3 normais, um cobalto, um violeta e um malva, tirou um cintilante simples fator e tirou um cintilante duplo fator, né? Algumas aves portam arlequim recessivo, aí a gente acasala e tira. Num casal de cintilante, às vezes a gente consegue tirar um filhote de AR recessivo, às vezes consegue tirar um filhote de arlequim cintilante, às vezes consegue tirar um filhote hino, então ela tem essas possibilidades. E além dos normais, né? A minha turma de normal que eu trabalho, que ia levar para o Campeonato Brasileiro esse ano, eu não fiz um trabalho específico de casais normais com normais. Todas as aves que eu separei, que eu ia levar para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e para o Nordestão esse ano aqui que não teve, todas elas eram fruto de acasalamentos de cintilantes, simples fator com simples fator, né? Então o periquito dá essa possibilidade de você trabalhar determinadas mutações, não todas, mas os cintilantes, por exemplo, que ele tem muito essa questão do normal na sua ancestralidade, né? Você consegue trabalhar. Se você trabalhar o simples com simples, você consegue trabalhar também outras mutações. Pronto, aqui é um outro trabalho que a gente está dando
ênfase aqui no nosso criatório esse ano, que é os ADHs, né? Esse primeiro aí é um lutino, é o primeiro lutino que a gente tirou aqui do nosso criatório, oriundo de um casal de corpo claro do Texas, o macho é portador de hino, então ele tirou esse lutino aí, né? E os outros dois são exemplares de ADH, né? De Arlequim, dominante, holandês, né? É um trabalho que a gente faz aqui em parceria com o nosso amigo Marley, da Multipets, da Multibits Brasil. Ele adquiriu essas aves aí com o criadouro, aves muito bonitas, bem interessantes. E a gente está aqui nessa parceria aqui e já tirando algumas aves que estão agradando bastante. Principalmente esse do meio, né? Ele tem o babador no pescoço, né? Tem as penas brancas marcadas nas asas, bem, bem destacada, e é uma ave realmente que eu acredito que vai dar um fruto bem positivo aqui na continuidade dessa evolução, dessa mutação aqui no nosso criatório, né? O amarelo amarelou um pouco a ponta da asa, é assim mesmo, né, ô Germano? A foto dá Olha a esse tom foto, de né? amarelo, e também por conta que às vezes, devido ele ser um face amarela, pode invadir um Uhum, pouco, mas não é esse caso não, a questão mais da foto mesmo, que na foto, distorce né? um pouco, sabe? Mas a característica mesmo é de pena branca nas asas. E aí é um caminho que a gente está tentando traçar aqui esse ano no nosso criatório, Isso aqui é muito de top. fazer algo um pouco diferente no corpo claro do Texas, né? Eu, como vim da canaricultura, nos últimos anos, antes de voltar a criar os periquitos, então eu sou um apaixonado pela felmelanina, né? A melanina marrom. Eu criei canela vermelho mosaico com fator, né? E criei também os cobres intensos e nevados. Então eu estou fazendo um trabalho esse ano aqui no nosso criatório, os Texas Canela, né? Eu acredito que próximo ano aqui no nosso criatório a gente vai fazer um trabalho de reprodução só apenas com Texas na linha dos canelas. Eu acho muito bonita o contraste da melanina marrom com o branco do periquito, com o amarelo também, que dá um contraste muito bacana. E é um trabalho que a gente está no desenvolvimento esse ano. Faz 2 anos, agora no terceiro que a gente está conseguindo tirar uma filhotada realmente que está agradando e dá a possibilidade de aumentar os casais para o próximo ano, a gente focar mais nos Texas Canelas. Todos esses são canelas. O primeiro um face amarela, o segundo um face branca, o terceiro também um face amarelo. Eu acho que esse primeiro aqui, a foto tá pequena, mas é um opalino, um Texas opalino face amarela, canela, né? Inclusive, eu acho que a ave do Edno, que foi uma Texas campeã brasileira, ela era uma canela, uma opalina, canela branca muito bonita. Então, esse ano eu estou focando aqui nos Texas mais na mutação canela. A gente vê muitos celeste, face branca, vê muitos malva, vê muitos cobalto, né? E são aves realmente muito bonitas, mas eu me agrado mais pelos canelas e a gente está dando uma atenção bem especial para essa mutação aqui esse ano. Esse aqui da face amarela é muito bonito, muito top. O Maurílio, bem, vez por outra, a gente posta nos grupos e ele acha, Esse aí é acha quem bonito. canta. Aí esse outro é as outras variedades que tem dos Texas aqui, que a gente estava comentando. Esse do meio, esse do lado esquerdo aí é um celeste, o do meio é uns malva, né? E o da lateral aí, o do lado direito é um casal, um celeste e um canela também, filhos de um mesmo casal, né? Os Texas são aves muito bonitas, né? Elas são aves que têm um degradê no corpo, né? Ele dá um tom prateado na parte da frente e dá uma diluição da melanina nas suas ondulações, né? Ele diferente do normal, que é todo preto na parte das costas, né? O normal, o periquito normal, ele é todo preto, todo melânico. E o Texas, ele é melânico no começo e depois vai dando uma cinzentada nas suas marcações, vai dando uma clareada, dando um contraste muito bonito. Esses filhotes não têm uma escuridão ainda, porque é uma mutação que às vezes os filhotes nascem um pouco claro e depois vão escurecendo, diferente de algumas mutações como o cintilante, às vezes nascem muito escuro e depois vão clareando. O Texas já é um pouco, alguns são ao contrário. Eles apresentam as marcações mais claras e depois no seu desenvolvimento eles vão ficando dentro do padrão da característica do exemplar no caso, né? É por isso que é muito importante a gente ter muita paciência na hora de vender seus filhotes.
porque, como eu disse anteriormente, uma outra oportunidade aqui, mais no começo da, da, da live aqui, o filhote, ele, com 6 meses de vida, algumas mutações é que a gente começa a ter a percepção de se aquele exemplar vai ser uma boa para levar para um campeonato, se vai ser uma boa para auxiliar no melhoramento genético no seu plantel, ou se você vai passar adiante para outro criador fazer um trabalho com ele. Então a gente tem que ter uma paciência porque muda muito, né? Ele tem que desenvolver, tem que deixar as mudas acontecerem para poder a gente ter a certeza de que vai ou não utilizar para determinada situação aquela ave, tá? Já você falou antes que em 2022 deixa eu ver se eu tentar explicar. O periquito do ano anterior vai poder concorrer, né? Você falou em algum momento que isso vai acontecer. Mas é natural ou o periquito só concorre no ano mesmo? Ele concorre 2 anos como nos exóticos, não? Sim, Maurício. Em 2024, tá? Agora no próximo ano, a FOB já soltou nas suas publicações que devido à não realização dos campeonatos esse ano, 2023, ela vai dar a possibilidade para aquele criador levar o adulto, né, que não teve campeonato esse ano para mostrar, e o filhote, né? Eu não sei se a questão do periquito vai continuar para os próximos anos, essa possibilidade de você levar adulto e filhote. Por quê? Porque ele é um segmento que, como eu disse, tende muito a crescer. E como ele tem uma facilidade de reprodução um pouco mais fácil que outros pistacídeos, por exemplo, e outros segmentos, então eu não sei se a FOB ela pensa em manter isso por mais tempo. Eu não sei se é uma forma de incentivar e de fazer com que os criadores não se desmotivem ao ponto de, poxa, eu não pude levar aquela ave, não sei o que e tal. É uma forma mais ainda que a FOB está tendo de incentivar, né, os criadores a recuperar um pouco do tempo que a gente, né, o tempo perdido que a gente não teve esse ano de mostrar nossas aves, né? Então, para 2024 vai ser assim, adulto e filhote. Agora, adiante é uma informação que realmente a gente ainda não tem. Aqui acabou os slides, Giovanni. Esse aqui era o último. Alguém Pronto. quer fazer uma pergunta? Meu povo. O pessoal até dormindo. O pessoal tá calado hoje, tá perguntando pouco. Pois, se ninguém tem o que perguntar. Opa, alguém levantou a mão. Quem Queria foi? que Xavier. Vai lá, Xavier, pergunta. Não, mas eu quero agradecer o Germano aí, porque a minha dúvida aqui era sobre os acasalamentos, mas ele já falou tudo, mano. Que bom. Aí eu peguei aqui, já deu para sintonizar aqui e resolver alguma coisa quando começar a produzir. se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa aí, pode falar que a gente está aqui à disposição. Tá bom, meu amigo. Tá bom, obrigado aí, boa noite. Queria aqui também agradecer aqui a presença aqui de uma referência na criação de periquito australiano de cor também, que eu acho que eu admiro bastante o trabalho, tanto do Hudson como do Matheus, né? Obrigado aí por estar participando aqui dessa nossa participação aqui. É muito bacana ter criadores que eu acho que tem um gabarito muito bom e está, de uma certa forma, ajudando a gente a fazer esse trabalho de tentar fazer com que o periquito australiano de cor tenha a sua representatividade que realmente ele merece, né? A gente não entende muito por que demorou tanto para que o periquito australiano de cor entrasse nesse cenário ornitológico de forma oficial, mas eu acho que agora a hora não é de lamentar, e sim de abraçar a causa e fazer com que o nosso segmento cada vez mais se firme, né? E cresça e evolua, porque tem muita gente que faz um trabalho muito bacana, tem muita gente que faz um trabalho de seleção genética assim espetacular, e eu tenho certeza que isso
com o decorrer dos campeonatos, vai fazer com que o segmento cresça muito, muito cada ano. Vai lá, Thiago, faça sua pergunta, meu amigo. Pode ligar o microfone. Boa noite, pessoal. Só para agradecer mesmo aí pela essa palestra aí, ao grande mestre Germano aí, muito obrigado por toda a paciência que tem tido comigo no privado aí, tirando minhas dúvidas e por ter me cedido esses 2 casais aí que, com fé em Deus, amanhã chega aqui em Salvador. Um forte abraço aí. Coisa boa. Thiago. Um abraço, Thiago. Eu fico muito feliz com um trabalho que, de uma certa forma, a gente está desenvolvendo. O Thiago é de Salvador, se eu não me engano, e a gente fala praticamente com criadores do Brasil todo, e eu fico muito feliz por isso, né, de estar tentando ajudar de alguma forma a fazer com que a turma se motive, crie realmente e continue criando, independente de qualquer dificuldade que tenha. E eu fico muito feliz de uma certa forma a gente está plantando uma semente aí que está tentando fazer com que realmente a gente siga adiante no nosso segmento. E a gente fala com pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Recife, de Natal, de Pernambuco, de São Paulo. Então eu fico muito feliz por essa confiabilidade que a turma está tendo no nosso trabalho e podem, assim, às vezes eu demoro um pouco a responder, não por conta da falta de atenção e sim do tempo, mas eu sempre procuro atender a todo mundo, sempre procuro responder a todo mundo, sempre procuro ajudar todo mundo, que eu acho que é o principal nisso aí no segmento. A gente tem que ajudar, a gente tem que incentivar, a gente tem que procurar fazer um trabalho que consiga desenvolver tanto de forma pessoal, mas como de forma coletiva também, que é muito importante. Vai lá, Hudson. Do microfone, meu amigo. Boa noite a todos. Só agradecer aí ao Germano por ter mencionado, né? E boa noite. Parabéns aí pelo trabalho, pelos desenvolvimentos aí nas mutações mencionadas e desejo sucesso aí para você e para todos que estão aí no bate-papo. O Matheus está ocupado, mas ele me mandou aqui uma mensagem aqui e pediu para agradecer também por ter mencionado. E tamo junto aí, no que precisar, a galera aí, tô à disposição também. No privado, pode chamar à vontade. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho, porque senão fica ruim. Já tô aqui, tô aqui, galera. Então, tô aqui à disposição de vocês. No que precisar, a gente tá aí trabalhando também. E disposto a sanar todas as dúvidas e ajudar todo mundo a crescer, que assim a gente cresce junto, né? Com certeza. Então, um abraço para todos aí. Valeu, Hudson. Obrigadão, meu amigo. Show de bola. Um abraço aí, obrigado pela participação aqui da nosso bate-papo. E eu acho que é isso que é o grande diferencial da criação de periquito, sabe? Eu vejo isso, eu acho isso muito bacana. Aqui a gente tem vários parceiros, aqui a gente se ajuda bastante. Eu observo que isso acontece também em outros locais, né? E isso só tende a fazer com que o segmento cada vez mais cresça, né? A gente tendo condições de trabalhar, de mostrar o nosso trabalho, né? Próximo ano, sem ter essas paralisações, mostrando os campeonatos, fazendo com que a gente consiga ter de novo essa atividade ornitológica de forma tranquila, a criação de periquito australiano de cor tende muito a crescer, porque os criadores realmente querem um bem. Eu acho que por conta do carinho que esses periquitos proporcionam para nós criadores, a interação que ele tem com o criador, né, eles interagem muito com a gente, são aves bem cativantes, então faz com que elas se tornem também bem apaixonantes e os criadores querem cada vez mais que essas aves realmente trilhe um caminho e se firme de uma vez por toda no cenário nacional, né? Pare um pouco desse hábito, desse costume de o periquito ser uma ave besta, de o periquito ser uma ave sem valor, ser uma ave que não tem trabalho, né? Ser uma ave que você não ética, e isso tudo é mito, né? O periquito é uma ave que você seleciona, é uma ave que você melhora, é uma ave que você evolui, né? E é muito bacana e é muito gratificante você estar nesse segmento dos periquitos. Valeu, Germano, muitíssimo obrigado. Germano, eu fiz a gravação,
como eu faço com todos os palestrantes aqui, peço permissão para depois colocar lá no nosso canal no YouTube para que todos possam ter acesso posteriormente a essa excelente bate-papo. Pode ficar à vontade aí, por mim não tem problema algum. É um prazer poder estar contribuindo aí de alguma forma aí para poder a gente desenvolver o trabalho aí da criação de periquito, né? Show, fortalecer. O bichinho tão desprezado foi o periquito por muitos anos e agora a FOB com esse trabalho de campeonato, com o trabalho que vocês fazem de melhoramento, só tende a crescer a criação de periquito, né? Eu tenho certeza que vai alavancar muito e vai melhorar muito. Já melhorou muito. A gente já percebe uma evolução muito grande, até daquelas pessoas que compram para revenda, já melhorou um pouco o valor agregado. Pessoa que queria pagar 5, 6 reais no periquito já não fala mais muito nesse valor, já aumentou alguma coisa. Então tudo é fruto de paciência, de trabalho, de persistência que vai melhorar, né? E vai cada vez mais o periquito ter esse entendimento. As pessoas, muita gente ainda não sabe que o periquito é uma ave de competição, né? Então, aos poucos, isso aí vai melhorando e vai conseguindo fazer com que a gente tenha um trabalho mais assertivo aí na criação de periquito australiano de cor aqui no Brasil, né? É uma ave que é muito bem trabalhada fora. Agora teve uma competição ou foi na Bélgica ou foi na Holanda, que teve 801 periquito australiano de cor inscrito no campeonato, né? Então vocês têm a noção que o periquito ele tem uma capacidade, tem uma competitividade muito grande lá fora, e também eu acredito que tende muito a ter isso aqui no Brasil também no futuro. Show. Então, meu povo, agradecer o Germano mais uma vez, agradecer a presença de todos. Boa noite. E próximo segundo estamos aí de novo. Quem Obrigado, quiser aí tirar alguma dúvida, quem quiser alguma coisa, sempre pode entrar aí no meu privado, aí nas redes sociais, que a gente está à disposição aí para poder ajudar de alguma forma, viu? Show. Eu posso divulgar teu WhatsApp lá no nosso grupo, né? De estudo, Germano? Pode divulgar o WhatsApp, pode divulgar o arroba do Instagram, pode ficar à vontade. Tranquilo, então. Obrigado, meu povo. Boa noite a todos e até a próxima segunda, hein? Deus quiser. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Thank you.